Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã? Quantos estão com expectativas em Deus? Gente, eu quero dizer que para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui, compondo o time de pastores aqui da igreja, servindo vocês. Eu nem sei me comportar muito bem com recepções como essa. Estou mais acostumado a servir do que ser servido. Mas estamos muito felizes, eu, minha casa, minha família, estamos cheios de expectativas em Deus e nos colocamos à disposição para servi-los naquilo que temos. Não somos melhores do que ninguém, mas naquilo que Deus nos capacita, que nós possamos compartilhar com todos vocês. Amém? Nós, como o pastor Fabinho já falou e talvez alguns já sabem, nós estávamos na Austrália durante 7 anos, plantamos as igrejas na Austrália, saímos de lá em fevereiro desse ano por uma direção de Deus, para virmos para a Europa. Até nos perguntaram essa semana na caixinha do Instagram, o que vocês vieram fazer na Europa? Eu fui muito sincero, eu respondi, eu não sei. Porque de fato nós não sabemos, estamos entendendo e descobrindo no Senhor, mas a gente entendeu que nós precisávamos ser obedientes à voz de Deus. Sem ter um mapa, sem ter um destino, sem ter uma direção, sem ter algo claro de Deus, apenas o próprio Deus nos guiando, nos direcionando. Faz, como eu disse, 6 meses que praticamente saímos da Austrália, saímos em fevereiro, e durante esses 6 meses vivemos os momentos de maior dependência das nossas vidas em Deus. Eu não estou falando de dependência financeira, não estou falando de passar necessidade, estou falando de dependência no Espírito, da própria presença de Deus, aonde tudo que nos bastava era somente Ele. E foram 6 meses mais incríveis, eu posso dizer, da nossa jornada cristã e da nossa caminhada com Deus. Porque foi uns 6 meses onde nós não tínhamos todo domingo um lugar para congregar, uma igreja para ir, não tínhamos um púlpito para pregar, não tínhamos um título para sustentar, não tínhamos absolutamente nada. Só tínhamos 2 opções. Ou nós realmente demonstramos que fomos alcançados por Jesus na cruz, seguimos amando, buscando e tendo o mesmo fogo, a mesma intenção, a mesma paixão, aonde ninguém está nos vendo, onde nada naturalmente está acontecendo, ou a gente podia ter a segunda opção, que é, já que eu não estou pregando, já que eu não tenho que estudar para pregar, já que eu não tenho que ler a Bíblia para aconselhar alguém, já que eu não tenho as pessoas me vendo, então eu vou talvez esmorecer na minha fé, vou esconder minha fé, vou me tornar apático com o Senhor. Faz sentido? E eu acho que Deus permite esses momentos na nossa história, na nossa vida, porque não é o que Deus quer fazer com a gente, sobre expressão, sobre chamado, sobre grandiosidade, sobre influência, mas é o que Deus quer construir dentro de nós, como caráter, como intimidade, como relacionamento, como formar Jesus em cada um de nós. E é importante esses lugares, esse tempo de espera, esse tempo onde Deus de alguma forma nos esconde, esse tempo que Deus cuida do nosso coração, ele é extremamente importante. Eu quero pregar sobre isso essa manhã, mas talvez se você está aqui, você veio esperando uma resposta, você veio talvez sentir algo novo, ou ser cheio de um poder, de uma emoção nessa manhã, para te dar um tipo de combustão ou combustível para a sua semana. Eu quero te dizer que o que Deus tem para você é muito mais do que apenas uma emoção, apenas um preenchimento, apenas um novo pensamento que te deixa talvez motivado, empolgado por alguns dias, ou até mesmo Deus não espera de você uma prática semanal ou uma rotina de final de semana para estar na igreja, para de alguma forma diminuir a sua culpa ou de alguma forma para com que Deus veja que você está vindo à igreja, então as coisas podem ser que dê certo para você na sua semana. O que Deus espera de nós é um relacionamento, uma intimidade, principalmente onde ninguém nos vê. Principalmente quando nós estamos, escondidos. Se você está escondido, se você está nesse tempo de espera, eu quero te dar uma notícia boa, esse é o melhor lugar que você pode estar. Tire proveito disso em nome de Jesus. Porque é muito fácil a gente ser crente aqui, com o microfone na mão. É muito fácil a gente ser cristão quando a gente tem audiência, influência, quando a gente tem um título, quando a gente tem uma plataforma, é muito fácil. É muito fácil ser cristão quando você está num ambiente de pessoas que não conhecem a Cristo e você quer mostrar uma personalidade ou até mesmo uma persona, é muito fácil. Mas o Senhor, nesse tempo, eu creio que Ele está atrás de uma geração que é real. Atrás de uma geração que realmente não compromete os seus valores, os seus princípios e ama a Deus, tendo exposição ou não. Esse é o que vai validar o que nós vamos ser e vamos construir com Deus nesse novo tempo. Num tempo onde é tão cheio de exposição, plataforma, de fingimento. Faz sentido o que eu estou falando? Então eu queria poder trazer essa direção para o seu coração nessa manhã. Eu quero ser bem vulnerável. Eu orava a Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a sua igreja nesse tempo? E o Senhor foi muito vulnerável, sabe? Fala daquilo que eu estou fazendo na sua vida agora. Então eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar e para a gente poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Pai, primeiramente eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Pai, que privilégio é para cada um de nós estar neste lugar onde a tua presença é real, onde o Senhor verdadeiramente nos constrange, onde o Senhor nos estica, o Senhor nos alinha, onde recebemos do amor perfeito derramado por nós na cruz do Calvário, onde, Pai, fortalecemos a nossa identidade e sabemos que somos filho do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, onde aqui nesse lugar, quando estamos verdadeiramente na sua presença, Pai, não há medo, não há, Senhor, dúvida, não há sofrimento, não há dor,
Pai, não há tristeza, não há angústia, não há ansiedade, não há depressão, há apenas uma, Senhor Deus, expectativa e uma paz que desce do Senhor, do Teu Espírito sobre os nossos corações, Pai. Aqui o Senhor acalma, Senhor Deus, as nossas emoções, aqui o Senhor nos leva para mais perto de Ti, e quando estamos nesse lugar, não queremos mais nada a não ser o Senhor. Pai, eu oro para que isso não seja apenas uma rotina de domingo, mas eu oro para que isso seja um anseio dos nossos corações todos os dias. Pai, que naquilo que nós vivemos como comunidade, Senhor Deus, como celebração coletiva nos domingos, Pai, possa ser vivido e intensificado na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias das nossas vidas. Por isso, Senhor, eu oro que nessa manhã, através da Tua palavra, o Senhor gere nos nossos corações uma inconformidade santa e uma urgência de caminhar, Senhor Deus, intimamente com o Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém e amém. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Eu ia ler a partir do versículo 4, mas eu vou ler a partir do versículo 1 com vocês. Atos, capítulo 1, versículo 1. A minha Bíblia diz assim. Lucas está dizendo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, versículo 4, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois eu quero que você vá para o versículo 14 desse primeiro capítulo também, aonde ele diz: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E pule mais uma vez para o versículo 1 do segundo capítulo, quando ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, sobre Pentecoste, aonde ele diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã é sobre o poder que nasce da rotina com Deus. Quantos aqui verdadeiramente entendem que não conseguem viver uma vida real, intencional, uma vida sarada, uma vida liberta, uma vida com propósito, uma vida com intencionalidade sem Deus? Quantos verdadeiramente têm clareza e consciência disso? Quantos aqui têm clareza e consciência de que tudo que vocês mais precisam diariamente para persistirem, resistirem, avançarem, é da presença de Deus? De verdade, vem aqui comigo, que eu prometo que é só 2 horas. Brincadeira. Quantos? Quantos aqui têm expectativa no seu coração de viver uma vida completamente rendida a Deus? Quantos aqui almejam viver o chamado com Deus? Quantos aqui têm promessas de Deus sobre um chamado específico, claro, sobre uma área da sociedade em que Deus quer usar você para influenciar e reformar para a glória de Deus? Quantos aqui já fizeram essa oração? Deus, qual é o meu propósito de vida? Porque eu quero viver a minha vida completamente rendida aos Teus pés e me entregar como nunca me entreguei antes. Alguém já fez essa oração? Sim? Agora a minha pergunta é: o quanto que de fato você vive isso diariamente? Existe uma grande diferença entre o que nós falamos e o que nós agimos e fazemos. As nossas palavras não convencem ao Senhor, mas as nossas atitudes revelam aonde nós vamos com o próprio Deus e o que nós desfrutaremos com Ele. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Se você quer saber se um homem ou uma mulher ele vai ter sucesso, seja lá o que for sucesso para você, você não vai encontrar de uma forma de repente. Às vezes aparece para nós de repente, mas se você for conversar com essa pessoa, você vai ver que a construção do sucesso, seja lá o que ele almeja, ou o que ele entende como sucesso, é encontrado em pequenas práticas, repetidamente, todos os dias. Faz sentido? O que nós vamos viver com o próprio Deus, o que você vai viver com o próprio Deus, o que você precisa receber do próprio Deus está escondido na nossa falta de disciplina de buscar e esperar em Deus todos os dias.
Nesse capítulo, na verdade, nesse contexto aqui, quando nós lemos o livro de Atos, é maravilhoso demais poder ver a cada capítulo a igreja do Senhor avançando, rompendo, crescendo, sendo cada vez mais limpa, curada, sarada, liberta. Você vai lendo, não sei você, mas vou lendo os capítulos de Atos, eu vou me emocionando, eu falo assim, eu quero viver esse preenchimento do Espírito Santo, eu quero ver essa realidade, eu quero orar e milagres acontecer, sinais acontecer, eu quero chegar a ponto de poder ouvir claramente a voz do Espírito Santo, me convencendo, me constrangendo, e eu podendo responder a Ele da forma que Ele espera, porque eu sei que o que Deus tem para mim é o que eu realmente preciso, ainda que eu não entenda. Faz sentido? Está comigo aqui? Talvez eu vou falar para você, vou compartilhar com você uma perspectiva diferente desses versículos nessa manhã, mas eu queria que você abrisse o seu coração. Estamos juntos? Então, nesse contexto, então, quando Lucas está expressando a Teófilo o que a igreja primitiva viveu, e o avanço da igreja, os romperes da igreja, o crescimento da igreja, ele traz a realidade de que tudo isso que a igreja viveu, todas essas expectativas que eles tinham no próprio Deus, só poderia ser vivida através do preenchimento do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, através de um poder que seria compartilhado com eles, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e a promessa que ele havia feito para os discípulos lá em João 14,16, de que era necessário que ele fosse ao Pai, para que então a promessa do novo conselheiro, do Espírito Santo, a presença manifesta do próprio Deus, agora não andando do lado deles como Jesus andou, mas habitando dentro de cada um de nós, para que mudasse o nosso interior, nos limpasse, nos curasse, nos purificasse, nos ativasse, nos comissionasse, sobre a orientação do próprio Espírito Santo, nós pudéssemos viver a vida que Jesus realmente tem para cada um de nós. Ele está dizendo para cada um de nós nessa manhã, de que tudo que nós precisamos para viver essas realidades com Deus, é da presença do Espírito Santo. Sem o próprio Espírito, nós não temos a capacidade de fazer absolutamente nada. E muitas vezes nós estamos num ambiente como esse, nós viemos à igreja, nós oramos, Pai, me batiza com o Teu Espírito. Faz sentido? Enche-me com o Teu poder. Deus, eu quero ser cheio do Teu poder. Como igreja, nós cantamos aquela música, a terra clama, vem fazer como o outro ninguém fez, vem fazer de novo, a terra clama, queremos mais do Teu Espírito. Nós queremos, mas o que de fato nós estamos pedindo e nós estamos orando quando nós falamos essas palavras? O que de fato nós estamos desejando? Nós estamos desejando a presença manifesta do próprio Deus no nosso coração, porque nós temos a real consciência de que nós necessitamos, como um ar vital na nossa vida, do próprio Cristo e da sua presença em nós, ou nós estamos querendo talvez uma direção, um poder compartilhado conosco, tipo um Hadouken do céu, ou nós estamos querendo, uma voz que vem no nosso coração, nos enche e fala, filho, você nasceu para isso, vai lá e faz e você vai ter sucesso, ou nós queremos uma avaliação de Deus que nos impulsiona, nos comissiona, ou nos empolga de dentro para fora, para que a gente se sinta feliz, cheio, emocionado, mas que não verdadeiramente nos transforma. Porque a presença do Espírito Santo é aquilo que nós mais precisamos. A presença do Espírito Santo de Deus é o que nós mais necessitamos para tudo que nós precisamos agora. Para te livrar do pecado, para te tirar dos teus medos, das tuas frustrações, para restaurar o seu casamento, para regenerar a sua fé, para libertar você dos vícios que você não consegue se libertar, para te dar sabedoria para você tomar decisões certas para o teu futuro, para que a tua vida aponte e glorifique a Deus. Tudo que nós precisamos é encontrado no poder do Espírito Santo. Sem Ele nós nada podemos fazer. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se Ele é tudo que nós precisamos, Ele é muito precioso, e Ele é maravilhoso, e tem que ser a busca primordial da nossa vida, a primeira coisa que nós entendemos é que exige disciplina para que a gente possa alcançar esse lugar, sim ou não? Existe bater na nossa capacidade humana de desejar arduamente estar com Cristo. Eu pastorei jovens, na Austrália a nossa igreja, a grande maioria era jovens, e o jovem ele tem muita expectativa, ele tem muito anseio, ele tem muito desejo, ele tem muita vontade, é difícil de controlar o ímpeto do jovem muitas vezes, mas ele não tem muitas vezes a disciplina de continuar, de permanecer, de suportar, de sustentar, porque ele acha que esse processo ordinário é boring demais, é chato demais, demora muito para que o de Deus aconteça, e tem que demorar, porque a obra que Deus está fazendo em nós, ela não é uma obra passageira, ela é eterna. A obra que Deus está produzindo no nosso coração é de arrancar todo o podridão que existe dentro de nós, toda a natureza do pecado que nos separou de Deus e agora está imputando a sua presença para nos aproximar dele. Então isso é trabalhoso, é duro, tem fricção, tem atrito, e nós precisamos estar confortável neste lugar, porque senão seremos aquela geração que viemos na igreja, não encontramos no primeiro pedido, paramos de orar,
Se um pedido de oração não é fortemente o suficiente para você continuar persistindo nele, por que Deus precisa responder na primeira vez que você ora? Faz sentido o que eu estou falando? Se você não consegue permanecer quando nada está acontecendo, talvez você não quer isso tanto assim. E o que habilita Deus de nos dar aquilo que nós mais ansiamos, precisamos no nosso coração, está escondido na nossa ardente expectativa de encontrá-lo e estar com o próprio Cristo. E de estar com o próprio Deus. Deus tem ministrado isso no meu coração. Nós falamos muito sobre viver grandes coisas com o próprio Deus, mas nós precisamos verdadeiramente querer primeiramente estar com Ele. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, esperem em Jerusalém, existe algo muito interessante. Eu queria falar sobre 2 palavras rapidamente com você. Eu quero falar sobre esse poder que ele anuncia aos seus discípulos, e eu quero falar sobre que tipo de espera Jesus estava anunciando para os seus discípulos também. Basicamente, esse poder que ele fala, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, é uma capacidade, uma habilidade inerente do próprio Deus, uma capacidade de realizar do próprio Deus em nós. O que nós precisamos, de novo, para vencer tudo aquilo que nós precisamos, sermos limpos, sermos sarados, sermos transformados, só pode vir da capacidade do próprio Deus compartilhada conosco. Deus quer nos dar uma medida dele mesmo, todas as vezes que nós o buscamos e o desejamos. E essa medida e essa porção, ela é necessária em cada etapa do cristão, para cada momento da sua vida. Se você precisa de cura agora, você precisa buscar a face de Deus, estar junto com Deus, para que Ele te dê uma porção da capacitação do próprio Deus, para que você seja curado, para que você venha tomar boas decisões, para que você venha ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Sabe, existe muitos cristãos que falam, eu não consigo vencer o meu pecado. Eu não consigo, Deus, me mudar minha mentalidade. Eu não consigo me desvincular dessas velhas coisas. É porque talvez ou você se apoia na sua própria capacidade, ou você não tem vida relacional com o próprio Deus como deveria. E é por isso que você não consegue viver essas expectativas, e você se frustra com a igreja, com o pastor, com a denominação, e às vezes até com o próprio Deus. E nunca foi um problema de Deus não querer realizar e fazer na sua vida, sempre foi um problema da nossa falta de constância, disciplina e permanência de buscar a Deus. Então, quando ele fala esse poder, é uma capacidade inerente de Deus que todo cristão precisa, e nós precisamos dessa capacidade todos os dias da nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo você não pode nada, sem a presença do próprio Deus dentro do seu interior você não pode absolutamente nada. Mas se temos a presença de Deus em nós, podemos todas as coisas. Faz sentido o que eu estou falando? Então nós precisamos desse poder, mas Jesus está falando para os seus discípulos, vai acontecer, mas enquanto não acontece, esperem. Quantos creem que nós somos uma geração que temos preguiça de esperar? Você está aqui junto comigo? Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? Nós temos preguiça muitas vezes de esperar. E muitas vezes nós confundimos esperar em Deus. Tem alguém que está esperando em Deus aqui? Não é sobre um casamento não, né? Então, começando certo, começa hoje. Mas muitas vezes nós achamos que esperar em Deus é uma atitude passiva do cristão. Eu já falei para ele sabe o que eu preciso. Deus, eu estou esperando, porque você me fez uma promessa, então eu estou esperando que ela se cumpra. E nós somos passivos muitas vezes. Mas o que Jesus está falando para esses discípulos, quando ele fala a palavra esperem, não é uma espera passiva. O que ele está falando sobre essa espera, eu quero compartilhar com vocês, é permaneça em todo lugar estável, suportando as dificuldades ao redor. Esse espera que Jesus estava anunciando para os seus discípulos é uma permanência proposital e expectante. Não se trata de uma ociosidade passiva, mas de uma obediência deliberada, enraizada na confiança de que Deus cumpriria a sua palavra. A ordem se dá entre a ressurreição e a ascensão, uma breve janela em que o impulso natural dos discípulos teria sido fugir da perseguição ou lançar-se no ministério público. Em vez disso, eles são instruídos a permanecer onde as ameaças eram maiores e os recursos eram escassos, porque a iniciativa para um ministério eficaz vem do próprio Deus e não de um zelo humano. O mandamento de esperar de Jesus ressalta que a fé e a obediência precedem a capacitação. O que ele está falando aqui? Naquele momento, Jesus, ele sobe aos céus, os seus discípulos estão aguardando, esperando, e quando Jesus fala espera, eles entendem que é para que a gente continue batendo na porta, buscando a presença de Deus, permanecendo, ademais das próprias perseguições que tinham, porque naquele momento os discípulos eram perseguidos pelos romanos, pela igreja.
Eles tinham dúvidas nos seus corações, talvez. E agora? Como é que vai ser essa promessa? E agora? Como que vai ser a partir de agora? Como é que vai ser esse id que Jesus prometeu a cada um de nós? Como vai ser? Como ficou a nossa vida? Dedicamos 3 anos para caminhar com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o nosso Messias. E agora? Como vai ser? Há uma promessa, mas o que fazemos enquanto a promessa não se cumpre? E o que Jesus está me ensinando para eles é: permaneçam e tenham ardente expectativa, permaneçam em mim, ademais de qualquer coisa. E quando trazendo para aplicações para nós, por causa do meu tempo, eu quero trazer essa realidade para cada um de nós. Quantos verdadeiramente temos a resiliência e a capacidade de continuar permanecendo no próprio Deus, pois não buscamos pelo benefício daquilo que Ele pode nos dar, o seu poder, mas o buscamos porque verdadeiramente o desejamos. Os seus discípulos, eles buscavam a Jesus, eles continuaram todos os dias orando no templo, sempre reunidos em oração, até que em um momento em que eles estavam ordinariamente amando, buscando e desejando a presença do próprio Deus, porque nem pelo poder eles poderiam orar ou pela promessa, porque eles não sabiam como era, mas pelo relacionamento que eles tiveram com Cristo, pelo que eles alcançaram em Jesus quando eles foram chamados para ser discípulos, pelo que eles aprenderam sobre Jesus e o amor que eles tiveram pelo próprio Cristo, pelo amor que Cristo derramou sobre eles, tirando eles de uma vida vazia, tirando eles de uma escravidão religiosa, tirando eles de uma perseguição geográfica, pelo aquilo que eles viveram com o próprio Deus e receberam do próprio Deus. Eles desejaram diariamente continuar com o próprio Jesus, até que de forma ordinariamente o Espírito Santo desceu sobre eles e trouxe a capacitação necessária para que eles avançassem, para que eles fossem de fato libertos e continuassem os seus ministérios. A forma como nós esperamos e buscamos a Deus diz muito sobre o quanto nós entendemos o amor de Jesus derramado por nós. O quanto que diariamente nós batamos na nossa capacidade de permanecer em Cristo, desejando e o amando todos os dias, acordando uma hora mais cedo e lendo a nossa Bíblia, acordando uma hora mais cedo e tendo o prazer de estar com Ele, não como uma forma pragmática, mas com anseio, com o ímpeto de estar com Ele, diz muito sobre o quanto verdadeiramente nós queremos estar com Deus e o que nós queremos viver com Ele. O quanto que nós vencemos o nosso próprio impulso de não querer buscar a Deus e de não ler, porque a nossa carne não quer que a gente venha buscar estar junto com Jesus. Muitas vezes as pressões, muitas vezes o nosso visto, muitas vezes o nosso horário de trabalho, muitas vezes nossas dívidas, muitas vezes as coisas que nós temos para fazer, porque mal cheguei aqui eu já ouvi, a Irlanda não para, pastor, aqui é tudo muito corrido, aqui é tudo muito louco, aqui é tudo muito assim. A Austrália também era, eu acredito que em todos os países que nós somos imigrantes também vai ser dessa maneira. Mas não é como o país se comporta, mas é como nós nos comportamos neste lugar. Tinha pressão sobre os discípulos, tinha perseguição sobre os discípulos, tinha acusação sobre os discípulos, tinha açoites que eles esperavam quando eles se levantaram para falar a respeito do amor de Deus pelas cidades que eles passavam. Mas buscar a Deus era uma prioridade dos discípulos. Estar com Deus era uma prioridade de todo o cristão. Se ler a sua Bíblia, se buscar a Deus, se amar aquele que te amou primeiro e te libertou e te transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, não for uma prioridade para você, um desejo ardente no seu coração, por que você quer um chamado? Por que você quer um propósito de vida? Para que você quer ser uma influência nessa geração para o reino de Deus? Por que você quer então que Deus tome a Irlanda inteira? Por que você quer que, Senhor, ganhe a minha família, se aquele ao qual que você quer que ganhe a sua família não faz com que todos os dias você o ame, o busque, dobre os seus joelhos e tenha ardente expectativa de estar com Ele? Sabe, nós precisamos, eu creio que Deus trouxe a palavra ao meu coração, porque rapidamente, o meu tempo já passou. E não é hoje, não é talvez uma palavra ao qual seja uma exposição do texto, seja uma palavra muito bem estruturada, mas é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar meu coração com vocês. Sabe, nesse tempo que nós saímos da Austrália e fomos para esses lugares que nós estávamos, Itália, Espanha, como eu disse, nós não tínhamos nenhuma expressão, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos o próprio Deus e o próprio Cristo. E nós passamos o maior deserto das nossas vidas, como eu disse antes. As maiores batalhas que eu já vivi na minha história, eu vivi nesses 6 meses, mas foram batalhas internas. Foram batalhas onde eu tinha tudo para talvez, sabe, não estar com o próprio Deus, pressões externas, ataques dos inimigos, ataque do inimigo de verdade na nossa identidade, no nosso chamado, no nosso caráter, de todas as maneiras. Mas o que o Senhor ministrava no meu coração, Ele dizia: Jonathan, permanece em mim, até que do alto você vai ser revestido de uma porção nova.
E no meio de tantas coisas, nós chorávamos, eu e a minha família, nós indagávamos, mas nós nunca questionamos a Deus. Deus, por que nós estamos passando por isso? Deus, por que o Senhor nos tirou de Canaã, que era a Austrália, para estar vivendo essa realidade agora? Deus, o que nós fizemos, Pai? Será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor nos esqueceu? Senhor Deus, hoje eu estou chateado com você, porque o Senhor não respondeu a minha oração, eu não vou te buscar. Senhor, eu não vou te adorar, eu não vou orar, eu não vou estar contigo, Pai, porque eu tenho orado e o Senhor não tem respondido. Nós nunca fizemos isso. Pelo contrário, nós sempre oramos, Pai, nós não entendemos. Pai, nós podemos ter sido errados, nós poderíamos ter pecado, talvez nós falhamos, nunca foi culpa do Senhor, sempre foi culpa minha. Talvez eu não estou te buscando, talvez eu não estou te amando, talvez eu não estou entendendo a tua direção, e se eu não estou entendendo, não é porque o Senhor está falando errado, é porque o meu discernimento espiritual está pequeno. Por quê? Porque eu não estou buscando a sua face, eu não estou ouvindo a voz do teu Espírito, eu não estou te desejando todos os dias. Pai, eu estou querendo, me tira desse deserto, ao invés de dizer, Senhor, me trata nesse deserto, trata o meu caráter, trata o meu orgulho. E é o que nós verdadeiramente encontramos quando nós buscamos a presença ardente do Senhor e somos revestidos do teu Espírito, do seu Espírito. O que você precisa para romper na sua temporada que você está agora, talvez não é orar mais, talvez não é jejuar mais, talvez não é mais cumprir teu checklist gospel toda semana, talvez é intencionalmente esperar ativamente em Deus, todos os dias desejar, amar, buscar. Porque você já parou para pensar o que você de fato recebeu na cruz do Calvário? Quantos aqui conseguem, mais 2 minutos só eu quero, quantos aqui conseguem perceber o que eram sem Jesus e o que são com Jesus hoje? De fato. Você pode fechar seus olhos por 1 minuto? Você consegue lembrar de quem você era quando você não tinha Jesus no seu coração? Você consegue lembrar? Muitas vezes nós viemos para esse lugar esperando uma palavra que nos dê uma resposta para a nossa semana. 3 tips, 3 dicas para que a minha semana seja cheia do Espírito Santo, para que eu rompa, para que eu vença. Mas muitas vezes nós não viemos para esse lugar para falar assim, Deus, o que você espera de mim como atitude? Porque o que o Senhor tem para mim já está disponível, já está pronto, o Senhor já entregou tudo por mim. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você. Mas eu quero te dizer isso, o que você mais anseia, deseja viver com Deus de fato, se encontra na sua vida ordinária de disciplina, de desejar, de o amar e de o querer mais perto de você. O que você mais anseia é viver com Deus para essa próxima temporada. Eu creio, Deus está fazendo algo novo em toda a terra. Deus está realmente chacoalhando a sua igreja. Deus está trazendo pureza para a sua igreja. Deus quer levantar uma igreja pura, cheia da sua presença, mas que acima de tudo o ame de verdade e tenha expectativa de apenas estar com Ele. Uma igreja verdadeiramente santa e pura, revestida do seu poder, porque para sustentar esse dia mal, para sustentar as perseguições, para sustentar o avanço da agenda do mundo, nós só suportaremos sendo uma igreja completamente cheia e revestida do Espírito Santo, da capacidade inerente do próprio Deus. Não há habilidade humana que resista aos dias maus, não há nada em nós que possa nos fazer ficar de pé mediante as perseguições desse mundo. Mas essa capacidade não vem porque nós apenas queremos resistir, mas vem porque nós amamos aquilo que nós recebemos em primeiro lugar, que foi o amor do próprio Deus entregue na cruz do Calvário, para com que eu e você pudéssemos encontrar salvação, redenção, libertação e valor. Por isso feche seus olhos. Lembra de quem você era antes de Jesus ter te encontrado. Lembra o quão vazio você era, o quão triste, talvez o quão pecador, o quão podre, o quão carente, mas não sabia. O quanto que você lutava para ter aprovação de homens, para ter aprovação de pessoas, para encontrar valor onde as pessoas achavam que te valorizavam, mas de fato não te valorizavam. Mas um dia, pela disposição não sua, mas do próprio Deus, Ele decidiu te encontrar, Ele decidiu te chamar, Ele decidiu alcançar você, e naquele dia Ele disse, basta, hoje você é meu, hoje você é minha, a sua história será diferente a partir de hoje, completamente diferente. A partir de hoje eu quero curar as suas lágrimas, a partir de hoje eu quero restaurar o seu coração, a sua casa, a sua família, o seu casamento. A partir de hoje eu quero regenerar os seus sentimentos, a sua mentalidade. A partir de hoje eu quero te fazer meu. E naquele dia nós fomos tomados por uma ardente expectativa, nós recebemos um amor que nunca recebemos em lugar nenhum, e nós decidimos, Jesus, eu quero, eu te aceito, eu encontrei o verdadeiro amor, e eu sei que em ti há a verdadeira vida que eu tanto esperei. E começamos bem, e o amamos, e o entregamos, e queríamos cada dia mais, mas em algum momento paramos de nos relacionar dessa forma. E talvez foi nesse dia, nesse momento,
em que nós estagnamos espiritualmente e paramos na nossa jornada com Deus. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa manhã é o extraordinário, a capacitação necessária para esse tempo, a impulsão do Espírito que você precisa para viver o que você tem orado todos os dias na sua vida, está escondido através de uma prática e disciplina ordinária de buscar a Deus, a sua face e o seu coração todos os dias. Não o busque pelo que Ele pode te dar, não o busque pelo que Ele tem para você, mas o busque pelo que Ele é, porque a sua alma anseia estar com o seu Senhor e Criador. Pai, eu quero orar nessa manhã sobre a sua igreja, Senhor Jesus, te agradecendo por essa palavra, mas te pedindo, Pai, se há aqui no meio de nós pessoas que se encontram estagnados espiritualmente e que não conseguem romper, que não conseguem avançar, Senhor Deus, e se frustraram com o Senhor, mas pela sua falta de entendimento. Pessoas que pensaram em abandonar a fé, pessoas, Pai, que terciarizaram o seu crescimento espiritual, porque deixaram de cultivar uma disciplina e uma rotina de te amar todos os dias. Mas pastor, eu não tenho vontade, pastor, eu não tenho desejo, pastor, eu não consigo. O adulto não faz apenas o que quer, o que gosta, o que consegue. O adulto bate na sua capacidade e faz o que tem que ser feito. Eu oro, Pai, para que nessa manhã os seus olhos voltem a brilhar para o Senhor e o seu coração voltem a se apaixonar por Ti. Eu oro, Pai, para que cada um de nós venhamos a ter uma tomada de consciência nessa manhã da nossa necessidade do Senhor. Pai, lembra-nos do dia da nossa salvação, daquela expectativa, daquela alegria, daquele amor que recebemos, e que diariamente nós façamos como prioridade te amar, estar contigo e te buscar. Reacende o fogo no coração dos meus irmãos. Pai, que toda mentira do diabo que engessou as suas mentes, que todos os pensamentos infrutíferos e destruidores de Satanás, Pai, que nos fizeram pensar que não somos merecedores, de que talvez não é para nós, de que talvez é para alguém, mas Senhor, eu fui esquecido pelo caminho, eu não consigo. Pai, que venham cair por terra agora em nome de Jesus, e que o Teu Espírito, Pai, venha ativar, Senhor Deus, e lembrá-los, Pai, de que eles foram conquistados na cruz do Calvário, são filhos amados, Pai, são desejos do Senhor, planos do Senhor. Eu oro, Pai, para que a partir dessa manhã, os nossos corações venham gerar uma inconformidade santa e uma urgência nos nossos corações, Pai, para fazer da nossa busca diária do Senhor a prioridade dos nossos dias, a primícia das nossas vidas. Pai, se eu não te buscar pela manhã, Pai, o que eu tenho para viver e fazer naquele dia? Se eu não ansiar a Tua presença, não te desejar e não reconhecer o Seu senhorio, Pai, porque me vale a pena sustentar ar nos meus pulmões? Porque então vale a pena viver essa vida vazia, Pai, que tem fim em si mesmo, se não for para a Sua honra, para a Sua glória e dedicada inteiramente a Você? Se não for pelo Senhor, Pai, se não for pelo avanço do Seu reino, se não for para glorificar o Teu nome, porque então eu quero verdadeiramente todas essas coisas que eu tenho pedido. Pai, sonda os nossos corações nessa manhã, alinha a nossa visão, alinha, Deus, as nossas orações, que hajam assim como os discípulos, Pai, que quando eram cheios do Espírito Santo, e eles então proclamavam o Evangelho, como diz nos próximos capítulos de Atos, eles eram açoitados, perseguidos e proibidos de falar a respeito do Senhor. Mas após o açoite, após a proibição, eles voltavam alegre para suas casas, celebrando, porque foram achados dignos de padecer e sofrer pelo amor do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando eles voltavam, talvez ameaçados, não havia covardia, mas havia alegria, privilégio, autoridade, e eles se reuniam e continuavam a orar mais, e as suas orações não eram: Pai, por que eu estou sofrendo? Pai, afasta de mim esse cálice. Ai, Pai, será que o Senhor me ama? Ai, Jesus, está pesado, me tira desse deserto. A oração deles era: Deus, dá-nos capacidade, autoridade e ousadia para continuar pregando com ainda mais intrepidez a Tua palavra, porque fomos achados dignos de morrer e padecer pelo Senhor, porque nós estávamos mortos, mas em Ti encontramos vida, e a vida que temos agora é para o Senhor, pois não vale mais, não tem como mais viver uma vida sem a Tua presença. Por isso nos ensina a esperar ativamente e a viver pequenos milagres, pequenas porções do extraordinário, escondida na nossa vida ordinária, dia após dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos concordam, quantos creem com essa palavra em nome de Jesus?
convidar para ficar de pé nessa manhã. Talvez você chegou aqui nessa manhã como um visitante, talvez você ainda não entregou a sua vida para Cristo Jesus, ou talvez você verdadeiramente reconheceu que estava distante, estava afastado e que precisa reconciliar e voltar para a casa do Pai e fazer com uma disciplina, buscar e amar a Deus todos os dias. Talvez você se frustrou com a igreja, talvez você se frustrou com Deus, talvez você achou que estava esquecido, talvez você achou que Deus não te amava, e talvez foi por uma falta de postura, atitude, persistência sua. Nunca foi Deus. Mas não se culpe por isso. Não se culpe por isso, pois a graça, a misericórdia, Deus entende. Deus entende tanto que te atraiu nessa manhã para estar aqui, para te dizer: eu te amo e te entendo tanto, que eu não quero mais que você continue dessa maneira. Por isso eu queria fazer um apelo para você. Não tem como você querer viver o seu propósito, não tem como você querer viver os milagres de Deus, não tem como você querer romper e ser limpo, purificado. Não tem como você sair deste lugar de perdição sem a ajuda do próprio Deus. Por isso que nessa manhã Ele te faz o convite: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos trarei alívio. Para de bater na sua capacidade, para de bater em ponta de faca, para de tentar pela sua própria força. Não vai ser pelo esforço humano, mas sempre será pelo meu Espírito. E é uma novidade de vida para você que está aqui nessa manhã. Então, se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, mas essa palavra tocou no seu coração, e você quer de fato ter esse relacionamento e essa entrega, essa caminhada com Cristo Jesus, ou se você está aqui e entendeu que é preciso voltar para os caminhos do Senhor, eu queria te encorajar aí onde você está, no seu lugar. Levanta sua mão: eu estou aqui, eu quero aceitar Jesus nessa manhã como meu Senhor e Salvador, e eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Sem constrangimento, levante a sua mão se você está aqui nessa manhã. Glória a Deus, eu vejo a sua mão, que Deus te abençoe. Será que você pode celebrar nessa manhã por isso?